Vamos começar assim. Quem lembra qual foi o tema da mensagem que nós falamos domingo? Quem que anotou ou que ouviu a postagem do Fabrício, né? Que ele está gravando, filmando justamente para postar, para a gente poder ruminar a palavra, como Jesus mandou juntar o que sobrou dos 5 pães e 2 peixes, não deixar nada cair no chão e servir a outras pessoas. Então nós não podemos avançar sem estar bem amadurecidos, constituídos com o que nós estamos aprendendo anteriormente. Ok? Então vamos lá? Quem que anotou o tema? E agora, hein? A gestação são as 3 posições de quem? Do cristão. Ah, ele foi além aqui, viu? Não é só as 3 posições do cristão. Porque para ser um cristão basta você receber Cristo, né? Estar nele, mas você pode ir um pouco além. 3 posições para quê? 3 posições dos cristãos para viver a vida vitoriosa. Olha, as 3 posições de um cristão, do cristão, para viver uma vida. Percebe a diferença? Nós podemos, mesmo sendo cristão, permanecer meninos ou caminhar para a maturidade. Podemos viver uma vida vitoriosa em Cristo, ou apesar de sermos cristãos, viver uma vida de derrota. Então precisamos conhecer da parte do Senhor nosso chamamento, ok? E como realmente avançar nessa vida vitoriosa. E quais são essas 3 posições? Sentado, andando e firme. Olha aí, ó, a mirinha. Sentai, andai e estais firmes. São 3 palavras que nós lemos. Em que livro que nós lemos? O livro de Efésios. E hoje nós vamos voltar um pouco a considerar isso, porque é muito tendente, e isso não é um problema apenas nosso, isso é um problema humano, e inclusive aqueles que estudam a palavra, de a gente desassociar a palavra de Deus da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é fundamental. Não é a vontade de Deus, e nunca foi, simplesmente nos dar conhecimento. Deus nos deu o seu Filho. E a palavra escrita, que é a santa palavra de Deus, ela é a revelação da vontade de Deus em Cristo, em tudo que diz respeito ao seu propósito com o homem. Mas a cada verdade que Deus nos fala, ou que nós somos expostos a essas verdades, não é simplesmente para conhecermos as doutrinas, mas é muito mais do que conhecermos. É nós sermos capturados por elas, constituídos por elas, para que isso se torne realidade e vida. Poderíamos dizer que os ensinamentos, na verdade o Atmani falou isso uma vez, são roupagens de realidades espirituais, como roupas de realidades espirituais. Uma coisa é a gente ter a roupa, outra coisa é a gente ter o conteúdo, e essas coisas não se separam, uma em detrimento de outra. No passado, alguns que eram mais alegóricos e, digamos que, místicos, começaram a usar um termo assim: queremos vida e não doutrina. E isso é um equívoco muito grande, porque não se separa a palavra de Deus viva da sua palavra escrita, porque na verdade ela é uma unidade e uma coisa só.
E nós devemos ter muito cuidado com isso. A grande questão é que o conhecimento, ele na verdade gera uma curiosidade. Ele gera uma ambição em que o homem não apenas se deleite no prazer do conhecimento, mas há a tendência dele controlar aquilo que ele conhece. O conhecimento às vezes se torna um ídolo. E as pessoas vivem para adquirir conhecimento. Mas como disse Paulo, o conhecimento incha, o amor edifica. Se nós entendermos, como diz o livro de Colossenses, capítulo 2, que Cristo é o mistério de Deus e que nele estão todas as riquezas do conhecimento, da sabedoria, de tudo que Deus se propôs a nos dar, está nessa pessoa. Então seria um equívoco pagão, um atalho da serpente antiga, de buscarmos conhecimento fora da pessoa do Filho e entendermos que existe de fato algo aprovado por Deus na mera sabedoria ou conhecimento que esteja fora ou não relacionado a Cristo. Isso seria um grande equívoco. Por isso que precisamos tocar nessas coisas, por quê? Porque nós vamos compreender que o que Deus nos deu é o seu Filho. E a vontade dele é que andemos nele e que sejamos transformados à sua mesma imagem e semelhança. Graças a Deus que na reforma muitas verdades até então obscurecidas pela apostasia ficaram ocultas do povo de Deus e elas foram reveladas. Graças a Deus porque foram reveladas. Mas o que aconteceu é que gradativamente as pessoas se agarraram a essas verdades que foram reveladas, como a justificação pela fé com Lutero, e como que isso foi suprimido, foi, digamos, sistematizado, simplesmente como doutrina, e passou a ser trabalhado num ambiente, digamos, mais acadêmico, de pessoas mais intelectuais, onde o simples e o leigo ficou excluído do acesso a essas verdades. Porque é uma tendência tentar sistematizar, controlar e dominar aquilo que se conhece. As pessoas acham que quanto mais o homem conhece, mais poderoso ele é. E na verdade, o juízo está sempre em proporção maior ao nível do conhecimento de uma pessoa. Se o conhecimento que alguém tiver não for uma ferramenta para o serviço, ele será uma espada de juízo sobre a vida dele. Isso é muito sério. Por isso o Tiago falou assim: muitos de vocês não queiram ser mestres, sabendo que os mestres sofrerão mais duro juízo. Nós somos chamados não para ser sábios, fomos chamados para ser santos. É isso que Paulo fala, é isso que as Escrituras falam. Nós somos chamados para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E quando você encontra Jesus, você não encontra Ele andando com a enciclopédia ambulante. Você vai encontrar Ele com uma bacia com água e uma toalha nas mãos, lavando os pés das pessoas. Hoje tem muita gente com cheiro de livros velhos, como se ele morasse num sebo cheio de traças e cupins, do que pessoas com cheiro de ovelha. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. Devemos desejar conhecer a palavra de maneira profunda, desde que a nossa motivação seja a motivação de Deus, que é conhecer o seu Filho. E sermos encabeçados por Ele, transformados por Ele, dirigidos por Ele. Que o Senhor nos guarde, irmãos, para que a gente não venha cair nessa cilada da serpente, de
nos distanciar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ele nós vamos vendo que cada vez mais ele é tão simples, tão nobre, tão cavaleiro, tão gracioso, tão próximo de nós. Mas foi ele que falou que Deus oculta as coisas aos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos. Porque a vaidade do conhecimento, ela afasta a unção do Espírito Santo. E ela atrai espíritos de orgulho. Que Deus nos guarde dessas coisas, né? Vamos rever algumas passagens então. Primeiro nós vamos no livro de Efésios, no capítulo 4. Verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como também andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Nós vimos várias passagens sobre como andar. Agora Paulo está dizendo, eu estou falando essas coisas e testificando no Senhor, para que vocês não andem mais como também andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Olha, irmãos, enquanto a gente não entender que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida, nós vamos andar em nosso próprio caminho. Como é que os gentios, eles andam? Eles andam também na vaidade da sua mente, quer dizer, tudo aquilo que se acredita, tudo aquilo que se entende, tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que se compreende, que se conclui, as pessoas andam. Por que fazem assim? Porque elas não entendem que a sua mente pode ser um abismo, pode ser o trampolim para o fracasso. O homem não entende, até que ele conheça o Senhor, de que quando ele estiver sozinho, ele está muito mal acompanhado. Até que ele entenda que o seu pior adversário não é o diabo, mas é ele mesmo. Porque o inimigo foi esmagado na cruz e está sentenciado ao juízo eterno no lago de fogo, e o Senhor nos guarda em Cristo. Mas o homem ele pode, nesse contexto da graça de Deus, ele pode ou negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Senhor, que é o chamamento ao discipulado, ou no lugar disso ele seguir a si mesmo e não o Senhor. E quando o homem segue a si mesmo, Paulo vai dizer nesse capítulo 4, versículo 27, o que diz esse versículo 27? Não dês lugar ao diabo. Como é que o homem dá lugar ao diabo? Tem várias maneiras, o pecado, mas especialmente quando ele começa a andar na vaidade da sua mente. Ah, irmãos, quanta desgraça na história da humanidade. Quantas atrocidades se cometeram por aqueles que são reis, líderes e têm a caneta para decidir a sentença sobre uma nação ou sobre qualquer uma outra decisão que vai afetar a sociedade. Porque eles realmente acreditam que eles têm a verdade. Uma verdade que não está debaixo do veredito de Deus, mas uma verdade que está na vaidade da sua mente, naquilo que eles acreditam, são como deuses, entre aspas. Só que nós agora somos cristãos. Nós devemos literalmente desconfiar profundamente
e não acreditar em nossa mente. Até que haja plena unidade, alinhamento entre a verdade de Deus revelada e a mente renovada pelo conhecimento da verdade. Paulo fala que nós deveríamos renovar o nosso entendimento para podermos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais lento você será para tomar uma decisão. Mais desconfiado você se tornará das suas próprias certezas. Mais de joelho estará antes de dar um sim em algumas coisas. Quando não conhecemos o Senhor, nós somos rápidos, julgamos as coisas. Inclusive, nós vamos encontrar situações, vamos dizer, irracionais, ilógicas, não apenas nas Escrituras, mas também no contexto de pessoas que seguiram o Senhor no passado, tanto na Bíblia como na história. Você fala, meu Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? E a menos que a gente conheça o Senhor, nós vamos ficar escandalizados com o próprio Senhor. Claro que Ele é um Deus santo e não é advogado do pecado. Mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus de graça e de misericórdia. E Ele é longânimo em muitas intervenções, porque senão ninguém escaparia do seu juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando nós encontramos Paulo falando, e fala, não andeis mais como também andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Nós podemos estar julgando muitas coisas segundo a nossa mente não iluminada pelo Espírito Santo, em algumas coisas. Por isso que Paulo, um homem que andou com Deus, tinha hora que ele passou por decisões e caminhos e julgamentos tão difíceis de lidar, que até para ele contextualizar isso com a igreja era complicado. Uma vez acharam que ele era leviano porque ele tratou de ir a Corinto e não foi. E aí Paulo teve que falar, eu não sou leviano. Em mim não há sim e não. Em mim há sempre o sim, porque o sim é o amém de Deus, que é o seu Filho, em quem estão todas as promessas. Mas ele tentou ir em certos lugares que se propôs aí e ele não conseguiu. E as pessoas às vezes não entendiam por que Deus mudava o curso da vida do ministério de Paulo. E porque não compreendiam a terrível batalha espiritual que Paulo passava, eles julgavam Paulo segundo a carne. Aos Tessalonicenses ele fala assim, eu não quero que vocês ignorem que eu tentei ir até vocês não apenas uma vez, mas duas. Porém, Satanás me barrou o caminho. Você já pensou isso? Para as mentes em si mesmo, Paulo era um homem que, tratava de ir e não ia. Mas para aqueles que tinham discernimento espiritual, Paulo estava debaixo de uma enorme tribulação, onde Satanás barrou o caminho, e ele estava numa luta e a igreja deveria estar orando por ele. Falou para que a gente não se sentisse separado, orfanado de vocês, enviamos Timóteo para ir servir vocês e receber notícia de vocês. Imagine a luta que Paulo passou. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo vai dizer, verso 3, 1 Coríntios 4, verso 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vocês, ou por algum juízo humano. Por vocês ou por juízo humano? Vamos dizer, pelos irmãos e por qualquer juízo de qualquer pessoa. Agora olha o que Paulo fala. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Ou seja, Paulo não vivia num ambiente de introspecção, olhando para dentro de si, fazendo análise de si e da circunstância. Isso é um labirinto sem saída.
Eu também não estou me julgando. Ele não confiava em seu julgamento. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Que homem espiritual, hein? Ele não se sentia culpado porque ele estava servindo com sã consciência. Mas não é porque Paulo não está se sentindo culpado que nem por isso ele se considerava justificado. Às vezes, irmãos, nós não nos sentimos culpados em algumas coisas, mas não significa que você está sendo aprovado por Deus naquilo. Volto a falar, a nossa mente não é o termômetro que aponta a temperatura da avaliação de Deus sobre nós. Temos que ter muito cuidado. E ele diz, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, verso 5, nada julgueis antes do tempo. Será que nós somos dados a julgamento? O que vocês acham? Nós somos, irmãos. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor faça o quê? Venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas nas trevas. E manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Você está vendo? Essa questão de como andar diante do Senhor, nós nunca conseguiremos andar de maneira digna diante do Senhor enquanto nós somos prisioneiros da nossa mente, do nosso juízo, dos nossos pensamentos. Precisamos muito colocar todas as coisas diante do Senhor e pedir a Deus discernimento espiritual. Sabedoria espiritual. Existe um mundo obscuro, existe um mundo tenebroso, existe um mundo de terrível guerra e conflito espiritual, de movimentações de seres espirituais, que muitas das vezes nós desconhecemos. Existe uma batalha nas regiões celestiais que nós simplesmente vemos as coisas no plano natural. Mas nós ignoramos que as coisas no plano natural, muitas das vezes, são reflexo de uma batalha no mundo espiritual. Eu não estou defendendo ninguém ver essa série que eu vou mencionar agora, mas tem uma série chamada Jesus na Record que está passando. Não sei se alguém já viu. Vocês já viram? Alguém já viu aqui? Eu andei olhando. E eu acho interessante que, às vezes, no ambiente de julgamento, quando for apedrejar a mulher adúltera, aparece um ser que é uma mulher, como se fosse um homem, toda de preta, com capuz preto, e ela representa Satanás. E a cena ilustra muito bem o que eu estou falando, o que a Bíblia fala. Ele está seduzindo a mente das pessoas a cometer justiça própria e religiosidade, sendo que eles são os piores do que aquela mulher que estaria sendo apedrejada. E Jesus falou, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E quantos atiraram pedra? Nenhum. O que o Senhor fez ali, além do juízo na mente, além do veredito na mente, além da leitura, o escrutínio na mente, como se eles fossem juízes, numa audiência, e eles estão examinando como advogados, e agora chegaram ao veredito final de que ela merece a sentença de morte. Além disso, a luz do Espírito, através da palavra de Deus, saída da boca de Jesus, tocou a consciência deles. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que coisa maravilhosa. Quantos atiraram? Ninguém. Nossa, mas aqueles homens eram perversos. Pois é, aqueles homens representam, sabe quem? Eu e você. Nós somos terríveis. Muitas vezes nossas mãos estão cheias de pedras. Então,
Paulo está dizendo nesse texto de Efésios 4:17, não andeis mais como andam também os outros gentios. Como é que eles andam? Eles andam a partir da vaidade da sua mente. Efésios 4:17. Vamos voltar ao 18, Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento. Separados da vida de Deus. Claro que aqui são gentios. Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Você está vendo essa escala? Essa escada que vai descendo aos portões do inferno? Vaidade da mente. Ai, meu Deus. Aquela mente que muitas vezes nós estamos deitados e não dorme, ela fica imaginando um mundo de coisas. Às vezes parece que estamos competindo com Steven Spielberg, aquele gênio da ficção. Nossa mente entra num nível de ficção, imaginando tantas coisas, e sem perceber, estamos cometendo às vezes genocídio, estamos matando pessoas com os nossos julgamentos. Isso é vaidade da mente. Entenebrecidos no entendimento. Por que a mente é assim? Porque o entendimento está escuro. Mas por que está assim? Porque estão separados da vida de Deus. Irmãos, o cristão vive pela vida de Deus. E a vida de Deus não é uma teoria, não é um manual. Não é um programa que você vai ali controlar como se fosse um computador. Não. A vida de Deus é uma pessoa. Eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. É a vida que nos leva à prática das coisas que Deus aprova e nos leva à tristeza, à contrição das coisas que Deus reprova. Pode ser que alguém te ofereça uma comida como se estivesse muito gostosa. E a hora que você ouve a pessoa falar de como foi feita aquela comida, sua mente está pensando e aguça o estômago, as sensações, o apetite, seus olhos brilham e você quer comer. Foi feita uma propaganda e lá vai você. Quando você pega a comida e põe na boca, imagina que aquela comida está azeda. O escrutínio da mente está tudo perfeito. A publicidade de quem fez e te ofereceu foi também com as boas intenções. Mas a hora que você provar o que você está comendo, se tiver estragado, azedo, o que vai acontecer, irmãos? O seu corpo vai falar. Mas ele não vai falar com palavras audíveis e inteligíveis. Como que ele fala? É a vida que está falando. Seu paladar falou, seu estômago embrulhou. E quando isso aconteceu, aí sim o cérebro, que coordena o organismo, ele recebeu essas mensagens subjetivas e acendeu aquele sinal amarelo. Olha, melhor não comer. Mas se somos glutões, nós vamos comer. Ainda mais se a pessoa falou que é bom, não, para comer, não vai fazer mal, não. Mas o seu corpo está falando para não comer. O que é isso, irmãos? Isso é a vida natural. Então, não é assim que acontece? Às vezes você chega num lugar, tem um cheiro estranho. Sem querer fazer crítica a alguém que gosta de cachorro dentro de casa, é apenas uma ilustração. Mas eu já entrei em ambiente que as pessoas gostam de cachorro, mas gostam ao extremo. Conhecemos uma família que tinha, 5, 6, 8 cachorros. Os cachorros ficavam em cima do sofá. Em tudo quanto é lugar. Se você sentava no sofá, ele rugia o dente para você, que aquele lugar era dele. Senta aí, fulano. Mas como é que você senta, cara? Você tem quase um lobisomem ali do seu lado, meu. Aí chega um pouquinho para lá, mas está cheio de pelo no sofá. Você acabou de tomar um banho e o cheiro da casa está insuportável. Só que a pessoa que mora ali, ela não percebe mais isso. Por quê?
Porque ela está vivendo entre lobos. Ela está vivendo entre esse ambiente. Ela está fazendo aquilo de coração. Só que as sensações naturais dela é como que estão anestesiadas, ela não sente. Irmãos, não pode haver relacionamento saudável se não houver sensibilidade com as pessoas. Tem que haver sensibilidade. Tem que haver respeito. Tem que haver consideração. Não é verdade? E às vezes nós somos assim, nós estamos praticando coisas que a nossa mente está obscura. Porque a vida natural, já não estou nem falando de vida espiritual, mas a vida natural, ela foi deteriorada porque nós estamos praticando coisas anormais. Às vezes praticamos coisas que estão começando a ser desumanas. E nós não percebemos que nós estamos gerando dano à nossa família, aos nossos colegas e à jornada com o Senhor. Como nós precisamos que o Espírito Santo trate conosco, fale conosco, porque nós somos tão indelicados em como lidar com o nosso viver humano em relação a relacionamento. E Paulo está dizendo, separados da vida de Deus, irmãos, é possível participarmos de todas as conferências, lermos todos os livros, conhecer a Bíblia durante muitos anos e não ter a sensibilidade da vida espiritual. E porque a vida cristã não é uma questão de teoria, mas é uma questão de andar com Deus. Não é de nós saber sobre Deus, simplesmente, sabermos sobre Deus, mas é, de fato, se relacionar de forma viva com Deus. Não é uma questão intelectual, ainda que Deus nos deu intelectualidade, mas é uma questão do espírito e vida. É uma relação muito mais intuitiva do que lógica. É uma percepção, é um discernimento. E isso vem pela vida. A vida que procede do Espírito que habita no nosso espírito. Se não tivermos vida, nós cometeremos as mais baixas contradições no nosso viver, achando que estamos fazendo as coisas certas. Eu acredito que estou fazendo a coisa certa, eu estou sendo sincero. O único problema é que eu estou andando, os meus passos eles estão seguindo assim, as decisões da mente, da lógica, da leitura que a gente faz. E não a vida do Espírito no nosso espírito e a verdade que essa palavra santa fala para nós. Irmãos, como é que nós vamos viver uma vida que agrada a Deus? Só é possível viver uma vida que agrada a Deus se vivermos segundo as Escrituras, porém vivificados pelo Espírito Santo. E sermos controlados não pela razão, mas por esse pulsar de vida dentro do nosso mais profundo interior. Imagine se você tivesse ali no tempo de Jesus. Imagine que ele agora está em Jerusalém. Ele deveria estar dentro do templo como um bom judeu, mas ele deixa esse ambiente e vai para Samaria. Só que Samaria era um lugar que os judeus não deveriam frequentar, porque os samaritanos, eles foram, digamos, uma consequência de uma tragédia, de um desvio daquelas tribos que caíram no juízo de Deus no Velho Testamento, foram para as terras da Síria e depois para a Babilônia, alguns deles. E quando eles voltaram, os judeus, eles casaram com o povo de Babilônia e de outras nações. Eles aprenderam uma outra língua, uma outra liturgia, um outro tipo de culto. E no lugar deles voltarem para Jerusalém, eles ficaram em províncias ao redor de Jerusalém. Então é um povo misto. E por isso os judeus não tinham relacionamento e detestavam os samaritanos. Alguém é considerado impuro.
Mas Jesus, além de ir a Samaria, ele faz uma coisa que, digamos, religiosamente, foi mais nocivo, foi mais baixo ainda. Ele vai conversar com uma mulher. Gastar tempo com uma mulher. E não apenas com uma mulher. Essa mulher estava fora da cidade, próximo de um poço. Então ele está num lugar solitário, totalmente num risco de tentação. E agora, para nossa surpresa, não é apenas uma mulher. É uma mulher que já teve 5 maridos. E o homem que ela está agora não é marido dela. Ah, irmãos. Fatalmente, esse aqui é um falso profeta. Fatalmente, pela religião, Jesus é um impostor. Para alguns, Jesus tinha demônio. Do ponto de vista da religião, não é possível que esse homem seja um homem de Deus. Porque ele come com publicanos, ele fica perto de pecadores, ele esteve com mulheres prostitutas, não no ambiente de prostituição. Ele expulsou demônios de Maria Madalena, que tivera 7 demônios. E não somente isso, ele introduz essas mulheres no seu discipulado. E as cooperadoras de Jesus agora eram esse tipo de gente, essa raça ruim. Você creria num Messias desse? Não. Talvez você apedrejaria ele. A menos que você não andasse na mente religiosa da religião judaica. Oh, irmãos, quase tudo que Jesus fez causou escândalo aos religiosos. Seja sincero. Se você não soubesse o final dos 3 anos e meio do que aconteceria com os discípulos de Jesus, quem você acha que era o traidor? Pedro ou Judas? Quem era o mais bonzinho? Quem dava menos problema? Quem era mais ético, mais político, mais gente boa? Não. Judas. Pedro sempre deu problema para o Senhor. Quem você acha que seria o traidor? Era Pedro, irmãos. Não Judas. O Senhor, como falou para Samuel, ele não julga segundo a aparência. Ele não vê conforme os homens, ele vê as intenções do coração. Você escolheria Jacó ou Esaú? A começar com o nome Jacó. Você lembra o que significa o nome Jacó? É um trambiqueiro. Uma linguagem mais seria um sem vergonha. Um pregador esse dia chamou ele de safado. Falei, meu Deus do céu, o nível, nós vamos encontrar um dia Jacó lá, né? Falou, chega aqui, você. Mas você escolheria Jacó, irmãos? Eu acho que não. E se você fosse Deus, você falaria, eu sou o Deus de Abraão? Falaria. Ele desceu lá no Egito e tal, mas eu falaria. E de Isaac? Também falaria. O Deus de Jacó? Jacó. Você falaria que você é o Deus de Davi? Achei Davi um homem segundo o meu coração, que cumprirá todos os meus desejos. Quem que você achou? Davi. Quem? Davi. Ué, Davi? Irmãos, Davi foi um homem de Deus, mas você lembra os deslizes de Davi? E Deus fala que achou um homem segundo o seu coração? Ele cometeu graves erros. Ainda que ele fosse um grande general, ele não foi um bom pai, nem um bom marido. Não porque ele quis, mas porque ele deu o melhor pelo zelo da casa do Senhor e cuidou mais da casa do Senhor, quem sabe, do que da sua própria casa. Interessante que Deus não ocultou os erros desses homens na Bíblia, e nós temos que ter muito cuidado quando tocar nesses homens. Porque talvez nós faríamos muitas vezes pior do que eles. Mas olha isso, irmãos, Deus falou que o seu filho era o filho de Davi. Qual homem que diz que o seu filho é filho de um outro homem?
e coloca o nome do seu filho, o nome de um outro homem. Deus fez isso. Deus não somente fez isso, ele diz que a sua cidade era a cidade do grande rei Davi. Ele não colocou o seu nome, colocou o rei Davi, que o seu filho era filho do rei Davi. Você faria isso? Não faria, irmãos. Eu não faria. Por isso que é tão... Os caminhos do Senhor, como disse Paulo, são inescrutáveis. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Como é que nós vamos aconselhar o Senhor? Porque ele escandaliza a religião a todo tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Legal, né? E como é que ele criou? Ele não explicou. Aí você tem aí milhares ou milhões e milhões e milhões de livros de grandes cientistas e acadêmicos tentando explicar a criação. E alguns acreditam que não houve criação. Houve uma evolução, houve um Big Bang, houve tantas outras coisas. Alguns dizem que tem bilhões de anos. Os criacionistas mais radicais dizem que tem só 6.000 anos. E aí criam um problema grave para a geologia, arqueologia, para a história. Porque você tem, de fato, descoberta arqueológica que prova que a Terra tem mais de 6.000 anos. E agora, irmãos? Nós temos um problema. Não poderia Deus ter explicado essas coisas? Por que ele criou essa confusão? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Sem explicar, já temos esse caos no universo. Imagine se ele desse várias explicações. Nós tínhamos guerras e mais guerra por causa do conhecimento. A terra, porém, era sem forma e vazia. Os eruditos, estudiosos, falam que existe uma matéria na teologia chamada cosmogonia bíblica, que estuda a ciência do intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, e eles não estão errados. Porque o livro de Isaías não diz que a terra estava sem forma e vazia, mas que ela se tornou sem forma e vazia, ou ela se tornou um caos. E a palavra no hebraico, primeira vez que aparece quando Deus criou, criou do nada. Mas quando diz que Deus colocou em ordem a terra, já no verso 2 em diante, já não é a palavra do hebraico criou do nada. Mas ele ordenou através de algo que já foi criado. Você está vendo a profundidade disso? Mas se somos gente simples, nós só precisamos crer que ele fez assim. E mais do que entender o universo, nós precisamos ser amigos do Criador do universo. Os cientistas perdem o Criador ao tentar estudar a criação sem ser amigo do Criador. Os teólogos perdem Deus a tentar estudar as Escrituras sem ser amigo daquele que as Escrituras apontam. Se você é amigo de alguém que tem uma grande casa, com muitos segredos, com muitos tesouros, ele vai chegar para você e vai falar assim, vem aqui, hoje eu quero te contar um segredo, vem cá, eu vou abrir esse quarto aqui, ó. Tá vendo esses quadros? Tá vendo essas esculturas? Ó, isso aqui veio do Egito, aquilo ali, meu pai comprou em tal lugar, isso aqui nós ganhamos. Ele vai te contar os segredos. Ele vai abrir o seu coração para você. Ah, mas se você não for amigo, nem aquele quarto você sabe que existe. Tem passagens subterrâneas, tem caminhos obscuros. Atrás da parede tem coisa que a gente não sabe. Então, irmãos, é uma tolice, perda de tempo, os homens tentarem ser sábios sem ser amigo de Deus. Porque Ele é a verdadeira sabedoria encarnada. Então isso aqui que Paulo está falando, Efésios capítulo 4, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Mas por que tem tudo isso, Paulo?
Olha o final do verso 18. Pela dureza do seu coração. Salomão falou assim, de tudo que deve guardar, o que você tem que guardar? Guarde o teu coração. Por quê? Dele procede as saídas da vida. Ou teremos vida abundante, ou nós teremos ignorância, morte abundantemente. Olha o verso 20. Mas vós não aprendestes assim a quê? A filosofia, a teologia, a psicologia, o humanismo. Não. Vós não aprendestes a quê? A Cristo. Quem é esse Paulo, né? Porque Paulo, irmãos, ele era um erudito. Paulo falava o hebraico clássico, não koiné, que era um grego na época, que era uma língua comercial entre o latim e o grego. Como o nosso português, bem fraquinho hoje, que a gente que é mais simples fala. Uma linguagem, na época era uma linguagem comercial, o koiné. Paulo falava o hebraico clássico, falava o aramaico, falava o grego clássico. Conhecia a literatura, conhecia aritmética, conhecia história, conhecia matemática. Era um erudito nas escrituras, criado aos pés de Gamaliel. Irmãos, Paulo era um nível cultural, digamos, um homem perfeito, entre aspas, o topo daquilo que qualquer um buscava. Mas Paulo certa vez falou assim, eu nada me propus saber entre vocês, falando aos coríntios, a não ser Cristo e este crucificado. E ele fala que é loucura o conhecimento, a sabedoria dos homens. Deus tornou nulo. E agora ele fala aos Efésios, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Irmãos, aprender de uma pessoa e aprender a pessoa. É como se Paulo fosse um garçom, e sabe o que ele está servindo na bandeja dele, no seu ministério? Uma pessoa. Essa pessoa é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que temos aprendido de Cristo mesmo? Não sobre Cristo, mas Cristo. Não é sobre aquele irmão, mas é Ele mesmo. Alguém pode falar tudo sobre os Estados Unidos. Nunca foi lá, nunca respirou aquele ar, o perfume das flores, ou o frio da temperatura tão baixa que está agora, ou a opressão de Hollywood, ou os demônios de Hollywood. Irmãos, o que serve o conhecimento sem a experiência de vida? Senão para aumentar a sentença do juízo, da disciplina. Não foste assim que aprendeste a Cristo. Olha o verso 21. Se é que o tendes ouvido. Está assim na sua Bíblia? A minha pergunta é, você tem ouvido Cristo? Ou você tem ouvido aquele irmão X, Y? Você tem ouvido um grande expositor, um grande comentarista? Ou você tem ouvido Cristo de diferentes maneiras, inclusive através dos expositores e pregadores? Ele fala através do ministério da palavra. Mas cuidado, que a nossa tentação é termos fixações e preferências ministeriais. Se você é dado ao conhecimento, você vai procurar os que têm mais conhecimento. Se você é dado ao ministério mais, digamos, profético, você vai ser dado mais a isso. E assim sucessivamente. Ou você se esqueceu, mesmo na época de Paulo em Corinto, que uns diziam ser de Pedro. Que por mais que Paulo seja uma grande personagem erudita que subiu ao terceiro céu, mas foi a sombra de Pedro que curava. Foi a pregação de Pedro que salvou 3.000 almas. Deus deu as chaves do reino, não foi a Paulo, nem a João. Deus deu para Pedro, então eu prefiro Pedro. Eu gosto mais de sinais e maravilhas e tal. Entendeu, irmãos?
Mas se você é alguém que gosta de se aprofundar no conhecimento, puxa, Apolo é um prato cheio, né? Que diz que ele era um conhecedor das escrituras antigas, ele era um mestre. Quanto tempo as pessoas gastam para tentar decifrar quem é o autor da carta aos Hebreus? Se o Espírito Santo não quis revelar, por que gastar tanto tempo fazendo isso, irmãos? Então note o que ele está dizendo: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Essa é a tragédia do nosso tempo. As pessoas não estão aprendendo Cristo, mas estão aprendendo sobre Cristo. As pessoas não estão ouvindo Cristo, mas estão ouvindo homens e estão sendo, discipulado de uma forma cibernética, uma escola de mestres que se tornaram verdadeiros youtubers. Tem gente que nem reúne mais, ele fica ali só ouvindo através do YouTube, conforme a sua preferência. Eles não congregam mais, não reúnem mais, não partem mais o pão. E pior que quando houve, digamos, um erudito, alguém muito acadêmico ou de muito conhecimento, que exibe conhecimento, mas não o perfume de Cristo, a tendência das pessoas é falar assim: eu não consigo mais reunir mais em lugar nenhum. E os irmãos são muito fraquinhos, né? Como é que você vai ouvir aqueles irmãos ali? Os irmãos são fraquinhos, eles abrem a Bíblia e falam lá umas... Abre a Bíblia, né? Fala tudo errado. E começa a desprezar os irmãos que o Senhor nos deu para caminhar juntos. Esse é um problema do nosso tempo. Você que é pai, alguma vez seu filho já ficou intoxicado com coisa que ele comeu? Já ficou, irmã? O seu estômago? E o que você faz? Dá mais comida para ele? Hã? Não. Tem que desintoxicar. E às vezes, para desintoxicar, a melhor forma de fazer é deixar sem comer. Só hidratar com água. E às vezes até a água ele põe para fora, né? Você põe a água, ela vomita a água. Leva tempo. Hoje o povo de Deus está intoxicado com muito conhecimento. E cada vez mais conhecimento está ficando mais intoxicado. E às vezes as divisões, as contendas, as acusações, isso é o vômito do inchaço do conhecimento. E as pessoas estão se autogladiando, machucando umas às outras, por excesso de conhecimento. Elas não precisam de mais conhecimento. Precisa da desintoxicação. Que coisa séria, não? Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados. Opa! Então veja aqui, o professor quem é aqui? É Cristo. E qual é a matéria dele? É Cristo. Ué, mas está dizendo, e nele foste ensinado. Qual é o ambiente ou a sala de aula? É ele também. Meu Deus do céu, sobrou o que para nós aqui? Sobrou nada, irmão. Porque a proposta de Deus não é outra, a não ser nele, por ele e para ele são. Ele é o mestre, ele é o assunto e ele é a sala de aula. Está procurando lugar para você congregar? Está procurando gente melhor? Talvez você vá parar lá no gnosticismo, se você não entender isso aqui. Ou virar uns testemunhos de Jeová, ou qualquer uma outra heresia. Que coisa séria isso aqui, né, irmãos? Davi falou, ele me guia aos pastos verdejantes. Sabe qual é a prova de que o Senhor está guiando você, irmão e irmã? É quando há pastos verdejantes. O pasto fala disso aqui, ó, a comida que Deus nos deu, e essa comida é o seu filho. Se você tem uma boa banda lá, um coral, um grande templo, um grande pastor que faz você rir, chorar, pular, dançar, porque hoje tem de tudo, tem showman de acordo com o seu gosto. Mas se você não tem os pastos verdejantes, pode ser que um outro espírito está guiando você, mas não é o Espírito Santo. Tua vara e teu cajado me consolam.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu chamo elas pelo nome e elas me seguem. Esse caminhar seguindo a pessoa viva. As pessoas hoje falam assim, de que ministério você é? Qual ministério você segue? Por isso que eu falei esse dia para alguém, irmão, você está onde afinal? Eu falei, eu estava em Adão, agora eu estou em Cristo. Né? Eu queria saber em que igreja que eu estava agora, porque assim, você tem que ter um ministério, um nome, uma placa, alguma coisa você tem que ter. Não é possível. Você está apostatado de tal maneira que você não tem uma identidade. Que eles querem uma outra identidade que não seja simplesmente ser de Cristo, num ambiente onde a palavra somente é aberta e você caminha com irmãos e irmãs que não querem outra coisa a não ser honrar e servir o nosso Senhor sinceramente, na verdade do Evangelho. Então olha o que ele está dizendo. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade. Aonde está a verdade? Olha aí a sua Bíblia. Separa qualquer coisa dessa pessoa e isso se tornará uma heresia, um desvio. Está vendo? E é isso que tem acontecido. Irmãos, como é grande esse caminho de andar em Cristo. E como a gente não sabe nada, ou muito pouquinho, em relação a isso. Em Colossenses, para a gente ir para o final, capítulo 2. Versículo 6, 2:6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, olha o que ele está dizendo, assim também, faça o quê? Andai nele. Como é que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Pela fé. Pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo te convenceu, abriu o entendimento, você se viu sobre a vara do juízo de Deus e que o único refúgio é o seu Filho que morreu por nós. Você creu nele. Ok. Então você crê no Senhor pela fé. Agora você acha que pode andar do jeito que você quer? Do jeito que você pensa, do jeito que você acha? Não, não pode. Você recebeu uma pessoa. E a maneira de você andar é você andar quando essa pessoa anda através de você. Não é você que está andando mais. É Ele que está vivendo em você. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em... Irmãos, como é que nós vamos andar? Como é que nós vamos viver? Nós vamos viver a partir da vida de Cristo que está em nós e por isso precisamos ter comunhão com Deus. Por isso precisamos estar na presença de Deus, por isso precisamos andar com Deus. Orar para o Senhor nos livrar de nós mesmos. Como ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Imagina assim, irmãos, uma irmã, uma mulher, tem dúvida que está grávida. Toda hora vai no espelho lá. Vai ver a barriguinha. Se aquele espelho falasse. Faz exame. De todas as formas, precisa de um testemunho exterior para ter certeza, porque interiormente ela não tem certeza. Então ela precisa de uma avaliação de médico, de diagnóstico clínico e etc, etc. Mas digamos que ela está grávida. E esse bebezinho, esse feto vai crescendo. Lá pelos seus 3, 4 meses, começa a ver aquele movimento interior. Algumas mulheres falam que ele está me chutando, ele está se mexendo. Será que uma mulher com seus 5, 6, 7, 8 meses, ela perguntaria a alguém se ela está grávida? Sim ou não? Nunca. E se alguém falasse para ela que ela não está?
mas ela já está com seus 6, 7, 8, 9 meses de gravidez. Ela acreditaria no veredito exterior das pessoas ou na vida que está sendo formada dentro dela? Hã? Ela vai sentar de qualquer maneira? Ela vai dormir de qualquer maneira? Ela vai viver de qualquer maneira? Ela vai botar qualquer tipo de roupa? Não! Por que não? Porque tem uma vida, uma outra pessoa dentro dela, que ela não vive mais sem essa pessoa, e a atitude, todo o viver dela é governado pelo bem dessa pessoa que está dentro dela. Tá certo ou estou errado? Certo. Ela vive por isso, ela respira isso, ela sonha isso. Isso é só uma ilustração. Que quando uma pessoa não nasceu de novo, ela não tem certeza. Então ela precisa de alguém, está sempre orando por ela, de um catecismo, de um método que deve fazer, do que não deve, se é certo, se é errado. Ou se ela é muito novinha e ela entristeceu o Espírito Santo. Alguém tem que falar, minha filha, essa roupa não está boa. A maneira que você lidou com aquilo não é adequada. Não, mas eu acho que é assim, eu não estou sentindo nada demais. Mas quando o seu Senhor está crescendo em você, você não vai ter mais liberdade de viver de qualquer maneira. Tá certo? Quanto mais conhecemos o Senhor, já não é porque alguém está falando, irmãos. Já não é porque alguém está exortando. É porque Ele vive em você. E Ele tem compromisso com o Pai e Ele é santo. Já não é mais porque você tem liberdade disso ou daquilo, mas porque você vive por uma outra vida. E essa vida te conduz, ela te encabeça, ela te dá graça para você superar todas aquelas debilidades do passado. O pecado, os pecados, as fraquezas, tudo aquilo que não conseguimos superar, nós nunca vamos conseguir. Essa linguagem que a gente fala assim, eu preciso melhorar. Não, você não precisa melhorar. Você precisa morrer. Não tem jeito para você. Você morreu, você não presta. Não alimenta esperança em você, você não vale nada. Ninguém presta. Ele te matou na cruz. E Ele ressuscitou. Agora Ele veio viver em você. Porque não tem esperança em você nem em mim. A vida que Deus almeja ver na terra vivendo é a vida do seu Filho em nós. Por isso que disse Paulo, Cristo em vós a esperança da glória. A esperança da glória não é você ir para o céu, nem eu ir para o céu. Mas é Cristo em nós a esperança da glória. Por isso que Paulo está dizendo, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Andai como? Nele. Não é para andar na vaidade da nossa mente ou do que sentimos, mas é andar nessa pessoa. Amém, queridos? Olha aqui, irmãos, enraizados, criando raízes profundas em Cristo. E o que mais? Edificados nele. Só que aqui está no plural. Enraizados, nós como assembleia. Raízes, sendo edificado não em si, não em outra coisa, mas nele. E o que mais? Confirmados na fé, assim como fostes ensinados, claro que é em Cristo, nele abundando em ações de graça. Quanta coisa rica Paulo fala. Olha rapidamente que estamos chegando ao fim, capítulo 4 de Gálatas. Na verdade, vamos ao capítulo 5. Verso 25. Gálatas 5, 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, irmãos, se nós vivemos pelo Espírito Santo, que é a nova vida que nos regenerou, como é que nós devemos andar? Andar pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito, pela verdade. Qual é o nosso problema hoje, irmãos?
é que nós mesmos nos guiamos, nós mesmos decidimos, nós mesmos fazemos, nós mesmos escolhemos, nós mesmos. Isso não é o Evangelho, isso não é a vida cristã. Se você ainda decide como andar, como viver, o que sente, o que não sente, você está fora desse caminho mais profundo de viver a vida com Deus por meio de Cristo. A religião você pode fazer assim, mas o caminho com Deus não pode. Amém, irmãos? Precisamos considerar seriamente as coisas diante do Senhor antes de qualquer decisão. Precisamos nos prostrar, falar: Senhor, livra-me de botar as mãos sujas na obra do Senhor. Livra-me de abrir a boca levianamente acerca das coisas espirituais. Me ajude a viver pela Tua vida, porque eu sei que se eu for fazer, eu for escolher, vai dar tudo errado. Eu não sei, eu só sei pecar, isso aí eu sou muito bom. Mas que seja o viver de Cristo em nós. É uma nova vida. E quando a igreja perceber a direção do Espírito Santo, nós devemos nos unir pela fé, nos submeter e sermos guiados pela palavra de Deus. Oh, irmãos, e aí essa vida de Cristo vai aumentando em nós, à medida que, como corpo, nós vamos andando pela vida do Senhor. Se você humanamente estiver muito fraco, você não se move com facilidade. Se você estiver doente, se estiver desidratado, se estiver sem alimentação, você vai ficar prostrado. Se tiver algum atrofiamento nos membros, vai ser um peso para o seu corpo carregar aqueles membros que estão passando por atrofiamento. Agora imagine o corpo de Cristo. Se nós não levarmos todos uma vida séria com Deus, na dependência do Espírito Santo, como é que o Senhor vai se mover, irmãos? Você hoje levantou, se alimentou e veio para estarmos juntos na exposição da palavra, no partir do pão. Mas você se lembra que você se levantou, você levou o seu corpo a te obedecer? Se você acordou cedo, cansado, o corpo grita, né? Ah, só 5 minutinhos, mais uns 10. Daqui a pouquinho. Ô mãe, peraí, né, pô, tá... Hoje é domingo, aguenta aí, pô. Eu conheço essas coisas, né? E é interessante, esses 5 minutinhos, aí daqui a pouco é mais 5, mais 5 e mais 5. E para carne nunca tá bom. Carne é exigente. Se você não der um salto e se levantar, você vai ficar ali. Porque o seu corpo, ele luta contra isso. O nosso corpo deve nos obedecer e estar bem saudável para ele poder te servir. Assim é o corpo de Cristo, irmãos. Aqueles membros que não se alimentar da palavra, da oração, da disciplina do Espírito Santo e ser guiado, viram membros atrofiados. Né? Existe uma doença, que não me recordo o nome, talvez vocês saibam, ou alguém saiba, que a pessoa não sente dor. Ele pode estar se cortando, estar sangrando, com faca, com qualquer coisa. Ele não sente dor. E ele pode levar todo o seu corpo a esvair e morrer, porque ele não sente que ele está gerando dor ao seu corpo. Vocês já ouviram falar disso? Pois é. Você imagina que tragédia que é isso? Agora coloca isso, irmãos, como alegoria no o corpo de Cristo. Se você está morto espiritualmente, se você está andando pela sua mente, pelo seu sentimento, pelo que você acha, se você não busca Deus, não leva uma vida de se alimentar, porque Jesus falou, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, você vai morrer espiritualmente. Você vai ficar atrofiado. Você vai entristecer o Espírito Santo, às vezes vai até apagar. E agora você vira um peso ao corpo de Cristo, você não consegue acompanhar esse caminhar no corpo de Cristo. E pode passar 30 anos. Você pode ter se movido de diversas maneiras, de diferentes formas.
Você pode ter lido muito, falado muito, até pregado muito, mas você não andou em Cristo. E isso não foi contado diante de Deus e essa vida será perdida. Estão me entendendo, irmãos? Então hoje o Senhor está nos chamando a andarmos em Cristo. Amarmos a Cristo. Querer a Cristo. Querer conhecê-lo. E Ele vai nos guiar por caminhos que a nossa mente, as circunstâncias, às vezes os parentes, às vezes os próprios irmãos, vão achar que nós estamos andando de uma forma estranha. Mas não é isso, irmãos. Assim como foi ele a Samaria e foi julgado, assim como ele foi julgado de diferentes maneiras porque ele estava sendo dirigido pelo Pai, nós iremos trilhar uma vida onde os nossos, talvez maiores opositores serão os próprios irmãos. Por você não estar lidando com as coisas de acordo com a carne, com a circunstância, com a regra religiosa ou humana. Mas está vivendo uma vida pelo Espírito, na verdade, para agradar a Deus e não aos homens. Se você quiser agradar aos homens, disse Paulo, você não vai ser servo de Cristo. Então, queridos, esse é o caminho. Andai nele, disse Isaías. Se você for se desviar, não vai à esquerda nem à direita, você vai ouvir uma voz atrás de você, para você seguir no caminho. E como Jesus falou, eu sou o caminho. A gente prega isso para os incrédulos, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele agora está falando isso para nós. A palavra fala isso para o povo dele. Não é o que você quer. Não é da maneira que você quer. Se você é como uma mulher que não sabe que está grávida, você vai viver, vai comer, vai beber, vai se vestir, vai correr do jeito que você achar melhor. Ah, mas se a criancinha já cresceu aí dentro... Como disse Paulo, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até ser Cristo, formado. Está quase dando à luz no sentido de não mais eu, mas Cristo. Ou a glorificação, você não vai viver mais de qualquer maneira. E já não é porque alguém falou. É porque tem uma vida gloriosa vivendo em você. E esse viver é Cristo vivendo em nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver por essa vida. Amém, queridos? Captaram isso, irmãos? Que não é uma questão de reunião. Igreja não é questão de reunião. Não é questão de um lugar. Não é questão de um ministério. Não é nada disso. É uma questão do viver de Cristo em nós, organicamente. E a vida do corpo de Cristo é uma vida em conjunto, pelo Espírito Santo, nos levar a adorá-lo, servi-lo de diferentes formas, do jeito que Ele quiser. Que Deus nos abençoe e possa nos ajudar a cada passo ser em Cristo, por Cristo, estarmos ouvindo o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus.